O que está acontecendo com a Amazônia? Será que a Amazônia ainda é a mesma? E quais são as consequências de tantas queimadas? Bora descobrir? Então, vem comigo! Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Vani, sou engenheira florestal e eu já tenho um pedido para te fazer logo no início desse vídeo. Se você gosta do conteúdo aqui no canal, ajude o canal a ir mais longe. Se você puder, curta a página do canal no Facebook, siga nas redes sociais e principalmente compartilhe os vídeos para a gente poder manter essa rede mais forte, tá bom? Como fala sempre o pessoal do Meteoro Brasil, claro que é só se você quiser, ninguém é obrigado a nada. Se você só quer assistir o vídeo, tá tudo bem. De qualquer jeito, você é muito bem-vindo aqui. Mas quem puder dar uma força aí na divulgação do canal, eu ficaria muito feliz. Então eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais do canal, ok? Então bora começar esse vídeo de uma vez. Uma coisa que eu já quero deixar clara é que esses incêndios não são causados pelas mudanças climáticas, ok? Eles não são causados por isso. Esses incêndios, eles foram, na sua esmagadora maioria, causados pelo homem, de forma intencional ou não. Mas é claro que as mudanças climáticas contribuem para que esses incêndios eles fiquem cada vez pior. Por causa do aquecimento global, a gente vai ter em algumas regiões um aumento da temperatura e também vamos ter tempos cada vez mais secos, o que sim facilita a propagação de incêndios florestais. E isso é um ciclo, porque o aquecimento global contribui para a piora dos incêndios e os incêndios contribuem para o aquecimento global, que eles liberam gases que aumentam o efeito estufa. Então é um ciclo muito complicado tudo isso. É importante a gente lembrar que cada incêndio é um incêndio. Eu explico isso melhor no meu vídeo anterior, onde eu explico a diferença entre queimadas e incêndios florestais. Eu vou deixar o card aqui e recomendo muito esse vídeo. Existem vários motivos de porquê um incêndio ele não vai ser igual ao outro. Seja por razões de clima, relevo, vegetação, inclusive economia e política também pode estar por trás de incêndios florestais. Bom, apesar de cada incêndio ser um incêndio, tem alguns locais que a gente sabe que tem características muito parecidas um com o outro. Quer um exemplo? A Amazônia e sabe quem? A Indonésia, um país lá da Ásia. Tem um pessoal por aí que fica falando que ninguém comenta dos incêndios que estão acontecendo nas outras partes do mundo. Eu comento. Se você me segue nas redes sociais, principalmente no Twitter, você sabe que eu coloco lá os incêndios que estão acontecendo em outros locais fora da Amazônia. Inclusive, se você está me acompanhando, sabe que eu estou ali conversando muito sobre o que está acontecendo exatamente na Indonésia. Mas voltando aqui para a comparação da Indonésia e da Amazônia, esse fogo ele vai ter a mesma origem, que são o quê? Queimadas. Mas por que eu quis pegar esses dois como exemplo? Dá uma olhada nesse mapa aí onde está destacada a Indonésia. Deu para perceber que ela está mais ou menos na mesma latitude da Amazônia? Ela também está na linha do Equador. Então, isso faz com que elas tenham florestas bem parecidas. As duas têm florestas tropicais. E uma outra curiosidade é que a Indonésia tem uma das maiores biodiversidades do mundo também, perdendo para quem? Brasil. Então são florestas muito parecidas, muito mesmo. Uma coisa que eu acho importante comentar é o seguinte: quanto mais na linha do Equador tiver essa floresta, mais biodiversidade essa floresta vai ter. Conforme essa floresta ela vai se afastando em direção aos polos, tanto para cima quanto para baixo, essa floresta vai ter menos biodiversidade, porque o clima vai ficando mais hostil. Então são espécies mais adaptadas que vão sobreviver a esses climas que são mais extremos. Então, sempre na linha do Equador a gente vai ter mais biodiversidade, quanto mais perto da linha do Equador. Mas, antes de eu entrar na comparação dos dois, eu quero comentar um pouquinho aqui sobre a Amazônia. Vocês estão vendo aí na tela o mapa do IBGE mostrando os biomas do Brasil. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. Notem que a Amazônia, ela faz divisa com o Cerrado. E isso é uma coisa muito importante a ser reparada. Porque a gente tem que entender que não é uma fronteira bonitinha que nem tá nesse mapa. Não é assim, tipo,
Ô Cerrado, o que essa sementinha faz aqui, ó? Não tá vendo a linha? Aqui é a Amazônia. Não é assim que as coisas funcionam. A gente vai ter florestas de transição. Então a gente vai ter um pouco de característica do Cerrado na Amazônia e um pouco de característica da Amazônia dentro do Cerrado. Porque vai ter umas florestas de transição de um ecossistema para outro. Porque não são mudanças bruscas. Deu para entender? Outra coisa que eu queria comentar sobre a Amazônia é que a Amazônia é uma floresta tropical, úmida. O nome da floresta em inglês é rainforest. Rain em inglês é chuva, forest, floresta. Outra coisa que eu queria mostrar aqui. Olhem esse mapa que é só da Amazônia que eu peguei no Serviço Florestal Brasileiro. Eu quero esclarecer uma coisa aqui. Todos os biomas, eles vão ser um pouco heterogêneos dentro deles. Eles não são... Você não vai ver a mesma floresta ao longo de todo o bioma. A gente vai ter os ecossistemas de transição, a gente vai ter algumas características muito específicas de acordo com algum tipo de solo, algum tipo de temperatura que dê uma variada dentro desse bioma. Então, assim, isso a gente vai ver dentro de todos os biomas. Inclusive, para quem tiver curiosidade, eu fiz um vídeo sobre a Mata Atlântica que eu comento sobre as tipologias florestais dentro da Mata Atlântica. Mas vamos retomar aqui. Estão vendo esse mapa? Pelo amor do que vocês acreditam, vocês não me acham que só aquele verde vivo ali no meio é a Amazônia, ok? Leiam a legenda. Ali tá todos os ecossistemas com cores diferentes. Mas dentro da Amazônia a gente vai ter duas tipologias predominantes, que são as florestas ambrófilas. Vamos descobrir o que significa o termo ambrófila? Ambrófila é um termo grego que significa, sabe o quê? Amigo da chuva. Você consegue entender que todas as características da Amazônia explicam que ela é uma floresta muito úmida, que chove com muita frequência? Vani, por que você está dando tanta ênfase nisso? Porque tem várias pessoas me descrevendo a Amazônia como se fosse o Cerrado. Ah, porque a seca na Amazônia, porque não sei o quê, porque o clima... Gente, a Amazônia... ela não é seca assim a ponto de começar incêndios espontâneos dessa maneira. Não é característico da Amazônia isso. Já que comentamos o Cerrado, vamos entender como é que acontecem os incêndios espontâneos na natureza? Porque eu sinto uma dificuldade nisso. Vamos pegar então Cerrado. Cerrado tem o quê? Um clima seco. Seco de quanto, Vani? De ter 8% de umidade do ar. Ok, o clima é seco, é muito quente e fica meses sem chover. Guardou essas características? Seco, quente e meses sem chover. Você sabe quando que a gente vai ter incêndios espontâneos no Cerrado? No final da seca. Porque os raios é que causam os incêndios espontâneos. Porque quando tá perto ali do período de chuva, começa a vir aquelas nuvens carregadas. E aí dá aqueles raios. Só que a vegetação ainda está muito seca. Então ela ainda pega fogo com muita facilidade. Então esse incêndio ele se propaga, ele vai longe. Diferente da Amazônia. Se um raio cair na Amazônia e causar um incêndio, esse incêndio não dura. Porque a floresta é úmida. É diferente do Cerrado, que realmente tem chance de se propagar muito. Deu para entender como é que funcionam os incêndios naturais? Eu acho muito importante a gente esclarecer isso. E se você quiser saber mais sobre incêndios naturais, sobre ecossistemas que são relacionados ao fogo, eu te aguardo quinta-feira, 6 horas da tarde, nesse canal, porque a gente vai fazer vídeo sobre isso. Te aguardo lá. Mas voltando só para comentar uma coisa aqui do Cerrado, a maioria dos incêndios que vocês estão acompanhando pela televisão é causa humana. Seja pela bituca de cigarro que jogaram em cima da vegetação seca, que pegou fogo com facilidade, seja por causa das queimadas para fins de atividade agrícola, ou pessoas que causaram incêndios simplesmente por causar. Sim, isso acontece. Mas vamos voltar aqui para nossa comparação de Amazônia e Indonésia. Na Amazônia, a gente vai ter incêndios causados pelo desmatamento ilegal e por causa dos produtores rurais que usam fogo para limpar o campo. Na Indonésia também é assim. Na Amazônia, geralmente o desmatamento é para fazer pasto para o gado. Bom, na Indonésia é para ter área para plantio de palma ou do dendezeiro, para fazer o que, gente? O óleo de palma ou azeite de dendê. Então, essa é a principal causa do desmatamento lá na Indonésia, para novas áreas de produção agrícola. A fumaça da Amazônia chegou até São Paulo, causou transtorno tanto aos moradores da região amazônica, quanto ali os moradores do Sudeste. Deixa eu te contar que a fumaça dos incêndios na Indonésia chegaram na Malásia, causando transtorno nos dois países. Inclusive deu treta, porque a Malásia chegou à Indonésia. Você não tá cuidando desses incêndios, não? Olha a minha população ficando doente aqui na Malásia porque você não tá controlando isso daí. Toma alguma atitude. Sim, gente, está complicado por lá. Deu pra perceber que as queimadas realmente não é um problema exclusivamente do Brasil. Vamos focar de novo na Amazônia.
Eu trouxe então agora para essa outra parte do vídeo alguns estudos que comentam sobre as consequências do que está acontecendo na Amazônia. Tem estudos mostrando que as queimadas na Amazônia estão estendendo o período seco de 3 a 4 semanas. Isso quer dizer, a gente está retardando a vinda das chuvas, e isso é bem complicado. Além de afetar o clima na região, isso também afeta o ecossistema amazônico. A cada tonelada de floresta queimada lança 100 toneladas de carbono para a atmosfera. Dessa maneira, os cientistas estimam que 19% do efeito estufa seja causado pelas queimadas, e desses 19, 1/3 é pelas queimadas na região da Amazônia. Não pense que é só na Amazônia que vai retardar essa chuva. Lembra que o que acontece na Amazônia reflete em vários lugares. Então a gente vai ter consequências além da fronteira do bioma. Consequência no clima, nos regimes de chuva, nas vegetações. Tem um outro estudo que traz as mudanças climáticas e o desmatamento como uma das maiores ameaças à floresta amazônica, contribuindo para o declínio na diversidade das árvores. Talvez você deve estar se perguntando, tá, mas como que as mudanças climáticas interferem na diversidade das árvores? Interfere da seguinte maneira, com a desaceleração do ritmo de crescimento de algumas espécies e o aumento de mortalidade para outras espécies, ambos decorrente do aumento do período da seca, do aumento da temperatura e dos níveis elevados de gás carbônico. No pior cenário desse estudo, a gente poderia perder até 58% da riqueza das árvores. É muita coisa. Muitas espécies perderiam 65% da sua área original e 53% entrariam para a lista de espécies ameaçadas de extinção. Na borda oriental da Amazônia, onde a fronteira agrícola está entrando na floresta, estima-se que 95% das espécies vão sumir até 2050. Gente, não é longe, é muito perto. Isso é muito alarmante. Isso é uma estimativa, mas olha como está à sua volta. Ela já está se tornando realidade. O desmatamento da Amazônia está chegando a um ponto que ele pode ser irreversível e que as paisagens da Amazônia podem ficar semelhantes à do Cerrado. Lembrem que a Amazônia faz fronteira com o Cerrado. Essa vegetação ela pode se tornar cada vez mais degradada, rala e esparsa, e com baixa biodiversidade. Os primeiros modelos, porque isso evidentemente é uma estimativa, essa estimativa ela tem uma fundamentação científica para isso. Os primeiros modelos mostram que esse ponto de inflexão, esse ponto que não tem mais volta, seria se a gente desmatasse 40% da floresta amazônica. Nas últimas décadas, alguns fatores, além do desmatamento, começaram a afetar os regimes de chuva. E vocês lembram do primeiro estudo que falava o quê? Que as queimadas estão contribuindo para o atraso das chuvas na Amazônia. Nas últimas décadas, o desmatamento, o uso indiscriminado do fogo e as mudanças climáticas estão contribuindo para o quê? Para o atraso de chuvas. Esse artigo fala algo parecido com aquele primeiro artigo, porque já estamos no terceiro artigo desse vídeo. Então, olha só, um reafirmando o outro. Então veja, as consequências das queimadas para a Amazônia são muito sérias. Um dos modelos mostra que o ponto de inflexão da Amazônia seria em torno de 40%. A Amazônia já está 20% degradada. Então, a gente está muito perto de atingir esse ponto que não tem mais volta. E assim, a gente tá tendo sim os períodos mais secos na Amazônia, eu acabei de falar isso, e a gente tá tendo o uso do fogo. Essas duas coisas juntas estão fazendo com que a floresta tenha mais dificuldades para se regenerar. Então essa floresta, ela está sofrendo muito. Isso é muito sério, quando a floresta começa a ter diminuição na sua regeneração. A gente precisa entender que a Amazônia, ela é um ecossistema único, um bioma único. Ela é a maior extensão de floresta tropical. Além de controlar o seu próprio clima, ela controla o clima de vários lugares. É uma floresta muito importante. Ela possui uma biodiversidade
sem comparação. Eu vou finalizar esse vídeo com uma frase do professor Paulo Artacho da USP. É preciso ver a Amazônia a partir de vários aspectos diferentes. Ela não é um jardim botânico, pois não tem funcionamento ou impacto linear, e é a chave para as mudanças climáticas globais. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Vou reforçar aquele pedido no início. Ajude a espalhar esse conteúdo para a gente conseguir chegar a mais pessoas. As redes sociais do canal vão estar aqui na descrição, ok? Vai lá curtir a página no Facebook e ajudar a gente a divulgar, se você quiser, é claro. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!